One Piece é o melhor anime da atualidade, e mesmo assim existem muitas pessoas que não conhecem ou que têm um certo preconceito pela obra. Então, para acabar com isso, hoje eu trago 10 razões pelas quais você deve assistir One Piece. Fica ligado e aproveita o vídeo. Qual é, nerd? Tudo tranquilo? A razão número 1 que eu trago já quebra um tabu logo de cara. A história não é tão infantil quanto parece ser. Talvez diferente se for comparado a Naruto ou Bleach por conta da sua estratégia de desenho animado, One Piece consegue trazer assuntos esmagadoramente pesados em alguns momentos. O passado de alguns personagens estão repletos de tragédia, como por exemplo a história da Nami, que viu sua mãe morrer ainda pequena para invasores piratas, ou a história do Brook, que testemunhou seus companheiros definhando lentamente de um veneno mortal. Sem contar as lutas, que muitas vezes são sangrentas, com vilões sendo extremamente cruéis e sem compaixão. Se os criadores da obra não entendessem como entrelaçar perfeitamente momentos de tragédia e comédia, poderia ser muito sombrio de assistir. Razão número 2, o elenco é bem diversificado, alcançando todo tipo de público. Se você não vai com a cara do protagonista Luffy, não se preocupe, pois existem muitos personagens diferentes na série, e eu tenho certeza que você vai adorar pelo menos um deles. Dentro do diversificado grupo do Chapéu de Palha, encontramos personagens únicos como a ambiciosa, porém prudente Nami, o determinado ex-caçador de piratas Zoro, o refinado cozinheiro Sanji e o encantador, inteligente e valente Tony Chopper. E isso para mencionar só alguns, além também dos personagens secundários de cada história, que conseguem ser bastante cativantes e marcantes em muitos momentos. Razão número 3, os estilos de poder são muito criativos e variados. Graças aos estilos diferentes de poderes da Akuma no Mi, os piratas da obra são bizarramente poderosos no anime. A Gomu Gomu no Mi de Luffy, por exemplo, transforma seu corpo em borracha, permitindo ele alcançar ataques devastadores e alongados. Já o Kid, um dos almirantes da frota, possui o poder de congelar qualquer ser ou objeto que desejar. Outro exemplo é o almirante da marinha chamado Fujitora, que é dono de uma Akuma no Mi que lhe permite controlar a gravidade. E não só da fruta do diabo vive o anime, já que mais pra frente na história somos apresentados ao Haki, sendo um poder muitas vezes até mais forte que o poder da Akuma no Mi, tendo algumas variedades muito interessantes. Eu tenho medo! Razão número 4. Cada ilha, arco ou aventura sempre vão apresentar um cenário interessante. Um dos motivos que faz One Piece destacar de seus concorrentes é a constante introdução de novos cenários, sendo muitas vezes bem diferentes um do outro. Ao explorar o mundo, a tripulação do Chapéu de Palha se depara com lugares como Alabasta, um reino no meio do deserto e com uma temática árabe. Skypiea, uma ilha que flutua acima do paraíso na Grand Line, Zou, que fica localizado em cima de um elefante gigantesco, entre diversos outros lugares. Cada nova ilha parece um mundo totalmente diferente, pois todas vêm repletas de novas características, obstáculos e residentes locais fascinantes. Razão número 5, as lutas são incríveis. O elenco de personagens da série possui uma grande variedade de poderes sobre-humanos, o que faz algumas batalhas serem incrivelmente belas de assistir. Afinal, qual outro anime você pode assistir um homem com pele de borracha trocando golpes com um chefe da máfia feito de areia? É realmente bonito de ver como a coreografia de combate acontece, como os ataques se chocam e tudo isso com constantes reviravoltas durante toda a luta. Realmente esse é um dos grandes pontos fortes da história. Razão número 6, os vilões são muito badass. Existem diversos vilões fantásticos em One Piece que possuem uma ampla variedade de poderes e cada um com a sua própria personalidade. Crocodile, por exemplo, é um típico chefe da máfia tendo o poder de manipular areia, o que o torna forte o suficiente para quase acabar com o protagonista em 2 ocasiões. Já Arlong é um dos primeiros antagonistas da série. É um homem-peixe que não demonstra misericórdia para com as pessoas que ele escraviza. Até o governo mundial pode ser citado aqui, já que muitas vezes eles são omissos e cruéis com o seu povo,
causando diversos embates contra o Chapéu de Palha. E eu posso garantir que em nenhum outro anime você vai encontrar antagonistas tão carismáticos e ao mesmo tempo terríveis como em One Piece. Quem você pensa que eu sou? Um amador que mais fala do que age. É o que mais tem na Grand Line. Razão número 7. Monkey D. Luffy é o herói que o mundo precisa. O personagem consegue ser um protagonista bem diferente de muitos outros, pois mesmo em perigo ele faz o que tem que ser feito com um sorriso no rosto e sempre consegue chegar bem a tempo para salvar seus amigos e aliados. No entanto, ao contrário de alguns heróis de anime que não se preocupam muito com as consequências e acontecimentos, Luffy sabe quando é a hora de levar as coisas a sério, tendo que desferir um golpe final incrível em seu adversário ou tendo que salvar um amigo destroçado e com um passado traumático, ele o fará com a exata mesma energia. Não é à toa que sua tripulação confia plenamente nele. Razão número 8. A história está cheia de momentos emocionantes. Se eu pudesse resumir os protagonistas, eu diria que a tripulação do Chapéu de Palha é composta por sonhadores. Luffy quer ser o rei dos piratas, Zoro promete se tornar o maior espadachim do mundo, Nami sonha em mapear o mundo inteiro além dos demais, cada um com seu grande objetivo particular. Cada membro passou por uma tragédia pessoal e é inspirador vê-los se recuperar e lutar por novos patamares. E apesar dos diversos sucessos, a jornada da tripulação é repleta de momentos de partir o coração. E suas lágrimas não os impedem de perseguir seus sonhos e, quando triunfam, suas vitórias com certeza são merecidas. Razão número 9. A história tem momentos muito engraçados. Embora a obra seja repleta de lutas e trajetórias tristes, o show também é repleto de momentos hilários, sendo todos feitos no time certo. Há toneladas de piadas, como a interminável série de fracassos românticos de Sanji, a timidez exagerada do mascote do grupo Chopper, a cena em que os piratas do Chapéu de Palha se fundem para formar um robô gigante, entre outros. Só assistindo mesmo para entender esse humor. Essa é a aprovação do amor. Nós temos que chegar no altar o mais rápido possível, entenderam? Entendeu? E finalmente, razão número 10. Os grandes personagens não morrem à toa. Mesmo sendo o vilão, muitas vezes eles ainda podem sobreviver além do arco inicial da história, o que lhe dá espaço para crescer e amadurecer. E como o fim da vida em One Piece é pouco frequente, elas carregam um peso emocional real. Por exemplo, na franquia Dragon Ball, os personagens morrem e voltam à vida o tempo todo. Por isso é difícil ficar preocupado quando um herói morre em batalha. Um miserável é um miserável. Já no anime dos piratas, quando os personagens vão dessa para uma melhor, eles desaparecem para sempre, forçando seus amigos e espectadores a seguir em frente sem eles. E vou te falar, o peso é totalmente diferente quando se perde um personagem, e isso só conecta mais os fãs com toda a história. Se você estava em dúvida em assistir ou não esse incrível anime, espero que esse vídeo tenha te ajudado a optar em acompanhar essa aventura incrível que é a obra. E não se preocupe com os mais de 1000 episódios, pois vai por mim, vai parecer pouco depois que você estiver assistindo por um tempo. Mas me diz aí nos comentários, deu vontade de ver o One Piece? Se sim, aproveita a jornada e não se esqueça de curtir se gostou e se inscrever no canal. Obrigado de verdade, tropa. Fui!